Saudações, concurseiro! Rumo a mais um simulado. Agora um simulado de direito constitucional com o tema segurança pública, né? Esse é o tema principal do nosso simulado. E aí a gente vai acabar toda essa temática de segurança pública e vai entrar na continuidade da lei de abuso de autoridade, que eu não concluí ela naquele primeiro simulado sobre abuso de autoridade. E por fim, algumas questões sobre o Estatuto do Desarmamento, né? Todas essas duas leis e esse tema de direito constitucional estão previstos em editais da Polícia Civil e da Polícia Militar da Paraíba, que por enquanto é o nosso foco principal. Então, rumo à primeira questão aqui sobre segurança pública. Primeira questão. O objetivo fundamental da segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. E aí, pessoal, certo ou errado essa primeira assertiva? Bom, a primeira assertiva ela está correta, né? Essa é a abertura do tema segurança pública em nossa Constituição Federal, né? Constituição Federal de 88, que em seu artigo 144, caput, traz essa previsão de que a segurança pública é dever do Estado, mas é direito e responsabilidade de quem? De todos. Então, atentar para esses trechos aí que eu destaquei no caput do artigo 144. Lembrar, primeiramente, né, que a segurança pública é um dever do Estado, é um dever do Estado, né? O Estado tem um dever de garantir segurança pública a todos e é um direito e responsabilidade de todos. Se a gente estivesse estudando aquela temática de direitos fundamentais, a segurança pública ela entraria como um direito social, né? A segurança pública ela entraria como um direito social, sendo dever do Estado garantir a todos da sociedade a segurança pública, né? Dever do Estado, mais direito e responsabilidade de todos. E a segurança pública ela é exercida para quê? A Constituição nos dá essa resposta, ela é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos. E aí é essa temática aqui que a gente vai estudar principalmente, que são os órgãos, né, de segurança pública e qual a atribuição constitucional de cada um desses órgãos. Né? Mas a primeira assertiva ela está correta. Segunda questão. O rol de órgãos de segurança pública previstos na Constituição Federal é exemplificativo, podendo os demais entes federativos criar novos órgãos distintos daqueles designados pela Constituição Federal. Certo ou errado, pessoal? Essa segunda questão. A segunda questão ela tá errada, tá? Errada demais. O nosso Supremo Tribunal Federal já tem decisão pacificada no sentido de que os órgãos de segurança pública, que estão previstos no artigo 144 da Constituição Federal, eles não são exemplificativos, eles não são exemplos. Ou seja, eles constituem, na verdade, um rol taxativo, um números clausus, né? Em latim, rol taxativo pode ser chamado de números clausus, ou seja, os entes federativos, os estados, o Distrito Federal, os municípios, eles não podem criar novos órgãos de segurança pública que não estão previstos ali no texto da Constituição Federal. Então, os órgãos de segurança pública que existem no Brasil são aqueles que estão no artigo 144 da Constituição Federal. E podem ser criados outros pelos estados, né? O Pernambuco pode criar um novo órgão de segurança pública? Não, não pode, né? O entendimento hoje do STF pacificado é que os estados membros, assim como o Distrito Federal, devem seguir o modelo federal, que está lá no artigo 144 da Constituição Federal, que aponta os órgãos incumbidos do exercício da segurança pública, né? E, por exemplo, nesses órgãos de segurança pública não está previsto o chamado Departamento de Trânsito, tá bom? Então está vedado, ou seja, está proibido que os estados-membros estendam esse rol aí de órgãos de segurança pública. Não pode, né? Que o STF já determinou que é um números clausus, é um rol taxativo que não pode ser ampliado, tá bom? Então, isso aqui foi um caso concreto, né? Um determinado estado aí da federação criou um novo órgão de segurança pública que não está previsto na Constituição Federal, que é o Departamento de Trânsito. Alguém ajuizou uma ação perante o STF e o STF deu essa decisão no sentido de que isso é proibido. Então, os órgãos de segurança pública no Brasil são aqueles que estão previstos apenas na Constituição Federal e não podem ser criados novos órgãos pelos Estados-membros, por municípios, pelo Distrito Federal. Não pode. Isso viola esse rol taxativo, né, previsto aí na Constituição segundo o STF, tá bom? Então, a segunda questão, ela tá errada. Terceira assertiva do nosso simulado. A polícia judiciária atua preventivamente, evitando que o crime aconteça. Certo ou errado, pessoal? Questão errada, né? Questão errada. Tem uma primeira classificação que você não pode esquecer para a sua prova, que é a diferença de polícia administrativa e polícia judiciária. A polícia que atua de forma preventiva, evitando que o crime aconteça, não é a polícia judiciária. Na verdade, é a polícia administrativa, que também pode ser chamada
de polícia preventiva ou polícia ostensiva. Ostensiva porque é aquela que ostenta a farda, né? É aquela que anda de forma padronizada, como a Polícia Militar, por exemplo. A Polícia Militar é um excelente exemplo de polícia administrativa. A Polícia Militar da Paraíba, por exemplo, ela exerce essa função de polícia administrativa quando ela está fazendo patrulhamento aí nas ruas, quando ela está fazendo abordagens, certo? Em situações de fundada suspeita. Tudo isso é polícia administrativa. Ela é polícia preventiva porque ela busca justamente isso, prevenir que o crime aconteça. Então, por exemplo, se uma polícia militar está cumprindo uma determinada ordem de serviço para ficar com um policiamento numa determinada praça durante uma festividade, a ideia ali é que a polícia, né, ostensiva, mostrando a farda ali, o sonoro ligado da viatura, o luminoso, a ideia ali é que isso evite a prática de crimes. Caso o crime venha a ser praticado, entrará em ação outra polícia, no caso a polícia judiciária. A polícia judiciária, por sua vez, é aquela que é responsável pela investigação do delito que já aconteceu. A polícia administrativa previne o crime, mas se o crime vier a acontecer, entrará, por sua vez, a atuação da polícia judiciária, que vai investigar aquele delito, tá bom? Então a terceira questão está errada, né? Polícia judiciária é diferente de polícia administrativa e você tem que saber muito bem a diferença de uma para outra na sua prova. Tá? E lembrar aí desse exemplo, né? Qual é o exemplo clássico de polícia administrativa que nós temos? É a polícia militar. Ela exerce essa função de polícia administrativa. Né? Lembrando que a polícia militar também pode exercer a função de polícia judiciária quando ela realiza ali os inquéritos policiais militares. Né? Já o exemplo clássico de polícia judiciária seria, por exemplo, a polícia civil, né? Que investiga ali os crimes já praticados. Vamos lá. Quarta questão. A organização dos órgãos responsáveis pela segurança pública, de maneira a garantir a eficiência de suas atividades, em conformidade com a Constituição da República Federativa do Brasil, será disciplinada por. Aí tem as alternativas. Na letra A, decreto do chefe do governo. Letra B, lei. C, deliberação do Poder Judiciário. D, ato da chefia da segurança pública. E letra E, resolução do Conselho Nacional de Polícia. Qual é o gabarito, pessoal, da nossa quarta questão? O gabarito é a letra B, né? O artigo 144 da Constituição Federal, parágrafo 7º, ele diz que a lei disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública, de maneira a garantir a eficiência de suas atividades. Então, o ato normativo, a espécie normativa aqui, que vai disciplinar a organização, funcionamento das polícias do Brasil, dos órgãos de segurança pública do Brasil, é justamente a lei. Então, somente a lei pode fazer esse tipo de organização e funcionamento. Né? Vamos lá. Próxima questão número 5. A Força Nacional de Segurança Pública, a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal são órgãos destinados ao exercício da segurança pública no Brasil. Certo ou errado, pessoal? Essa quinta questão. A quinta questão, ela tá errada, né? Tem uma casca de banana aí, né? A Força Nacional não é um órgão de segurança pública. Por que não é órgão de segurança pública? Porque ela não está prevista lá no artigo 144 da Constituição Federal. Você pode ler do começo ao fim, que você não vai ver em canto nenhum dizendo que a Força Nacional é um órgão de segurança pública, tá bom? Na verdade, a Força Nacional é um programa de cooperação federativa, né? Então a União, juntamente com alguns estados membros do Distrito Federal, quem quiser aí entrar nessa cooperação, né, da nossa federação, eles fazem como se fosse um acordo. E esse acordo é que vai ser instituída a criação da Força Nacional. A Força Nacional nada mais é do que os policiais militares do Brasil, né, dos estados que fazem parte desse programa de cooperação federativa, justamente com policiais federais que fazem parte, com policiais civis, policiais penais, etc., que fazem parte. Eles criaram esse acordo para que, por exemplo, no momento de calamidade, digamos que aqui em Pernambuco, toda a polícia militar fizesse greve. Né? A gente sabe que essa greve é inconstitucional, mas ela pode acontecer na realidade, né, na prática. Ela é constitucional, mas ela pode acontecer. Então, imagina que isso acontece. Gera aqui em Pernambuco um estado de calamidade. Pernambuco faz parte desse programa de cooperação federativa, que é a Força Nacional. Então, a União, juntamente com os outros estados, vai mandar policiamento, né, do Brasil todo para Pernambuco, para meio que dar uma segurada aí na criminalidade, já que ocorreu esse fato aí inconstitucional, que é a greve dos militares estaduais, né, da Polícia Militar. Então, a Força Nacional, cuidado, ela não é um órgão de segurança pública, ela é apenas um programa de cooperação federativa, né? Então, não é um órgão de segurança pública. E quais são os órgãos de segurança pública que eu tenho aí na minha Constituição Federal, que são somente esses e nada mais além destes? Eu coloquei aí um organograma, né, de quem são esses órgãos de segurança pública, quem é a nossa polícia de segurança. E aí até eu tenho a classificação em polícia administrativa especial, que é uma classificação nova, agora com a criação da polícia penal, e polícia judiciária. E aí quem são esses órgãos de segurança pública? Tu tem
Polícia Federal é órgão de segurança pública, Polícia Rodoviária Federal, a Ferroviária Federal, atenção, existe ainda no Brasil a Polícia Ferroviária Federal, está lá na Constituição. O Corpo de Bombeiros, ele entra como polícia de segurança, a Polícia Militar, a Polícia Penal, tanto a federal quanto a dos estados, quanto a do Distrito Federal, tá bom? E a Polícia Civil, todos aí são órgãos de segurança pública. Veja que não entra nessa relação aí a Guarda Municipal, por exemplo, não está na Constituição como órgão de segurança pública, muito menos a Força Nacional. A Força Nacional não é órgão de segurança pública, é um programa de cooperação federativa, tá bom? Vamos lá. Sexta assertiva. Devido ao fato de a Força Nacional de Segurança Pública ser um programa de cooperação federativa ao qual podem aderir os estados, ou melhor, né, os entes federados, é inconstitucional o seu emprego em território de estado membro sem a anuência de seu governador. Certo ou errado, pessoal? Certo, isso aqui é uma mudança de entendimento muito recente e caiu em 2 concursos atuais, né? Caiu para delegado da Polícia Federal em 2021 e outro concurso aí, que eu acredito ter sido para delegado também, tá bom? Mas é importante a gente ter esse conhecimento porque pode acontecer de vir na nossa prova. Tá? O que eu quero que vocês guardem aqui de informação na sua cabeça. Imagina que um determinado estado membro, Pernambuco, por exemplo, está fazendo parte desse programa de cooperação federativa que é a Força Nacional, tá bom? E aí ocorre um estado de crise aqui, uma situação de calamidade aqui em Pernambuco, como, por exemplo, essa que eu já tratei, que é a greve dos policiais militares de Pernambuco, que é uma situação inconstitucional, mas que na prática pode vir a acontecer. A pergunta é, o presidente, né, sei lá, os outros governadores dos outros estados, eles podem mandar a Força Nacional aqui para Pernambuco contra a vontade do governador, no caso, a governadora de Pernambuco? Não, tá? Não, não é mais possível esse tipo de situação. Isso é uma decisão recente do STF 2020 e começou a cair nos concursos em 2021. Então não é possível o envio da Força Nacional de Segurança para atuar no estado membro sem que tenha havido pedido ou concordância do governador daquele estado, justamente por respeito ao pacto federativo, né? Então o STF ele decidiu da seguinte forma: é plausível a alegação de que a norma escrita no artigo 4º do decreto que regulamenta a Força Nacional, naquilo em que dispensa a anuência do governador de estado no emprego da Força Nacional de Segurança Pública, viola o princípio da autonomia estadual. Então, pensando aqui no Pacto Federativo, no princípio da autonomia do Estado, a Força Nacional somente pode atuar em um determinado Estado-membro ou no Distrito Federal se o governador daquele Estado-membro ou do DF assim quiser, tá bom? Então, o governador ele tem que concordar, ele tem que pedir aquele reforço policial, né, a atuação da Força Nacional no seu estado, para que isso aconteça. Não pode mais acontecer esse tipo de situação sem a concordância, sem a anuência do governador do estado para onde está sendo enviada a Força Nacional, tá bom? Muita atenção a essa situação aí, que é uma mudança de entendimento. Sétima questão. Os órgãos que compõem a polícia no âmbito federal são, vamos lá, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Ferroviária Federal e Polícia Penal Federal. Certo ou errado, pessoal? Vamos ver o gabarito? Que tá certo, né? Eu trouxe essa questão porque eu quero que você memorize esse quadrinho que eu coloquei aqui nos comentários da questão, né? Quem são os nossos órgãos de segurança pública? Quem é a nossa polícia no Brasil? Você vai ter que guardar, né? Eu tenho aí ao menos 3 gêneros de polícia. Eu tenho polícia administrativa, também chamada de preventiva ou ostensiva, que é aquela polícia que usa farda. Quem é? É a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Ferroviária Federal, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar. Todos eles usam farda, eles são polícia administrativa, preventiva ou ostensiva. A Polícia Administrativa Especial, que é essa nova modalidade de polícia, específica aí para estabelecimentos prisionais, é justamente a Polícia Penal, né? Então a Polícia Penal, pela doutrina, é denominada de Polícia Administrativa Especial e ela existe no âmbito federal, estadual e distrital. Veja que não tem nenhum desses órgãos de segurança pública no âmbito dos municípios, é sempre federal ou estadual, ou distrital, né? Mas nunca municipal. E Polícia Judiciária, que é aquela responsável pela investigação, eu tenho a Polícia Federal e no âmbito dos estados a Polícia Civil. Detalhe, né? Muito embora não esteja aqui no quadrinho, a Polícia Militar, ela também exerce de maneira excepcional a função de polícia judiciária, quando ela investiga os chamados crimes militares, através do inquérito policial militar, né? Eu já vi uma questão dessa, que era no meu concurso, do CFO de Sergipe, se eu não estou enganado, foi aqui no CFO de Pernambuco, mas caiu, né, dizendo que a Polícia Militar ela exerce a função de polícia judiciária. Tá correto isso. Polícia Militar ela é, ao mesmo tempo, polícia administrativa e polícia judiciária, igual à Polícia Federal. Polícia Federal ela tanto é polícia administrativa quanto ela é polícia judiciária e a Polícia Militar do mesmo jeito. A Polícia Militar é administrativa quando ela está fazendo patrulhamento nas ruas, abordando indivíduos em situação
de fundada suspeita, e ela é polícia judiciária quando ela investiga crimes militares, tá? Através do inquérito policial militar, beleza? Então vamos lá para a nossa próxima questão. Lembre-se desse plus que eu estou trazendo aqui, que não está no quadrinho, sobre a polícia militar. Ela também atua como polícia judiciária. Cuidado. Oitava questão. A Polícia Federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União, estruturado em carreira, destina-se a apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União e de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações, cuja prática tenha repercussão intermunicipal ou internacional e exija repressão uniforme, segundo se dispuser em lei. E aí, pessoal, tá certo ou tá errado? A nossa oitava questão, né? Questão gigante, falando sobre as atribuições e as características da nossa Polícia Federal. Certo ou errado? Questão errada, tem uma casca de banana nessa nossa questão. Essa nossa questão ela encontra fundamento no artigo 144, parágrafo 1º da Constituição Federal, que vai trazer aí, né, que a Polícia Federal é instituída por lei, é um órgão permanente, ele é organizado e mantido pela União, por isso que a Polícia Federal, que é organizada e mantida pela União, a Polícia Federal vai ser estruturada em carreiras, tá bom? E ela destina-se ao quê? Essas são as atribuições constitucionais da Polícia Federal. Ela vai apurar, né, vai investigar infrações penais contra a ordem política e social ou infrações penais em detrimento de bens, serviços e interesses de quem? Da União, né? Polícia Federal. Então ela vai atuar em prol da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas. Veja que aqui não tem sociedade de economia mista. Cuidado, viu? Se falar que a Polícia Federal atua apurando infrações de uma sociedade de economia mista federal, isso aí tá errado, né? Tá errado, porque não tá esse tipo de atribuição na Constituição. Então são entidades autárquicas e empresas públicas. Assim como outras infrações cuja prática tem a repercussão o quê? Interestadual. E a questão tá errada porque ela fala intermunicipal, entre municípios. Não, nesse caso a Polícia Federal ela não vai atuar, via de regra, né? Quem vai atuar ali nesse caso é a Polícia Civil, fazendo essa investigação. Aqui, a infração penal ela tem que ter repercussão interestadual ou internacional. Por isso que você vê Polícia Federal em aeroporto, por exemplo, né? E exige uma repressão uniforme segundo se dispuser em lei. Então, muito cuidado. Imagina que tem uma situação de tráfico de drogas interestadual entre o estado de Pernambuco e o estado de Alagoas. Né? Nesse caso, se for exigido uma repressão uniforme, segundo previsto em lei, a Polícia Federal vai atuar fazendo essa investigação. Então tenha muita atenção com esse detalhe, né? Que o crime ele tem que ter repercussão interestadual para que a Polícia Federal possa atuar. E aí essa investigação aqui desse tráfico de drogas interestadual entre Pernambuco e Alagoas vai ser investigado pela Polícia Federal, né? Porque tem os dois estados, exige aí uma repressão uniforme, e a Polícia Civil de Pernambuco vai trabalhar em cima da apuração do crime em Pernambuco, e a Polícia Civil de Alagoas vai trabalhar em cima da apuração do tráfico de drogas ali praticado em Alagoas, tá bom? Uma polícia não exclui a atuação da outra, cada uma no seu âmbito de atuação, né, de atribuição. Polícia Federal, nos crimes que tenham repercussão interestadual e exijam repressão uniforme. A Polícia Civil de Pernambuco, atuando ali, investigando o crime de tráfico de drogas em Pernambuco. E a Polícia Civil de Alagoas, investigando aquele tráfico de drogas que está sendo praticado no estado de Alagoas, tá bom? Cuidado com essa casca de banana, que é trocar interestadual por intermunicipal. E também falando que a Polícia Federal vai investigar ali um crime em uma sociedade de economia mista federal. Não tem isso, é empresa pública, são situações diferentes. Nona questão. A Polícia Federal, instituída por lei como órgão permanente organizado e mantido pela União, estruturado em carreira, destina-se a prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência. Certo ou errado a nona, pessoal? A nona, ela tá certa, né? Copia e cola aí da nossa Constituição. Isso é uma outra atribuição da Polícia Federal. Ela vai prevenir e reprimir tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, crime de contrabando, crime de descaminho, e isso ela vai atuar em conjunto com os outros órgãos, né? Como, por exemplo, a Fazenda, que vai atuar ali na situação da tributação, né? Dos impostos, das taxas que estão sendo que não estão sendo pagas em razão daquele descaminho, por exemplo, que está sendo praticado, o indivíduo entrando com mercadoria aqui no Brasil sem pagar o imposto ali, né? De importação, por exemplo. Camarada entrando com mercadoria ilegal, fazendo contrabando, né? E outros órgãos também vão atuar junto com a PF, né? Não sei, por exemplo, o órgão
vai ter lá a ação fazendária na parte de tributação, aí vai ter a Polícia Federal, vai ter algum órgão municipal que faz a fiscalização também daquele imposto que não está sendo pago em um local de fronteira, tá bom? Então, muita atenção para essas atribuições constitucionais da Polícia Federal. Você tem que saber realmente decorado o que é que a Polícia Federal faz, pô. Ela previne e reprime tráfico de drogas, contrabando, descaminho e junto com ela ainda atua a Receita Federal e outros órgãos que têm as suas atribuições específicas aí relacionadas com esses crimes. Vamos lá. 10ª assertiva. De acordo com a Constituição, a destinação de exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras pertence a... Qual é a polícia que tem essa atribuição constitucional? Tá vendo que você tem que saber? Senão na hora da prova vai dar errado. É a Polícia Civil, é a Guarda Municipal, é a Polícia Militar, é a Polícia Federal. Quem é que faz esse tipo de situação, pessoal? Vamos ver o gabarito. É a Polícia Federal, né? Letra D, o gabarito da 10ª questão. A Polícia Federal é quem exerce as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteira, né? Cuidado aí pra você não endoidar aí achando que quem faz a função de polícia marítima é a Marinha. Não, é a Polícia Federal. A Marinha nem polícia não é. A Marinha é Forças Armadas, junto com o Exército e a Aeronáutica. Polícia são só os órgãos do artigo 144 da Constituição Federal. E aí quem exerce a função de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras é a nossa Polícia Federal, não é outra e somente ela. 11. Cabe à Polícia Federal exercer com exclusividade as funções de Polícia Judiciária da União. E aí, pessoal, certo ou errado? É só ela mesmo que faz isso? O gabarito tá correto, é somente a Polícia Federal que exerce a função de Polícia Judiciária da União e mais ninguém. Questão de número 12, fazer a leitura. Polícia Rodoviária Federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União, estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das rodovias estaduais. E aí, pessoal, certo ou errado? A questão número 12. A questão número 12, ela está errada, né? O artigo 144, parágrafo 2º da nossa Constituição Federal, ela traz a atribuição da Polícia Rodoviária Federal, que é o patrulhamento ostensivo das rodovias federais. Veja bem, se é Polícia Rodoviária Federal, o patrulhamento ostensivo dela será nas rodovias o quê? Federais. Falou em patrulhamento de rodovia estadual, isso aí é atribuição da Polícia Militar dos estados ou do Distrito Federal, né? Patrulhamento de rodovia estadual ou distrital, cabe à Polícia Militar dos estados e do Distrito Federal. Aqui em Pernambuco, por exemplo, existe uma especializada da Polícia Militar que faz o patrulhamento das rodovias estaduais, que é o BPRV, o Batalhão de Polícia Rodoviária. Eles ficam atuando nas rodovias estaduais. A PRF faz patrulhamento ostensivo de rodovias federais. Né? A PRF, que é uma espécie de polícia administrativa, preventiva ou ostensiva, estão fardados ali, atuando aí nessas rodovias federais, impedindo a prática de crimes. Questão de número 13. A Polícia Ferroviária Federal, órgão permanente organizado e mantido pela União, estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das ferrovias federais. Certo ou errado, pessoal? Questão número 13. Ela está correta, né? O artigo 144, parágrafo 3º da Constituição Federal, ele traz a atribuição da Polícia Ferroviária Federal, que é o patrulhamento ostensivo das ferrovias federais. Né? Polícia Ferroviária Federal, que é a menor polícia do Brasil, quiçá do mundo, né? O Brasil é a Polícia Ferroviária Federal. Nunca mais teve concurso para essa polícia aí. Questão número 14. A Polícia Penal Federal foi criada pela Emenda Constitucional 104 de 2019. Né? Essa é a polícia mais recente aí da nossa Constituição. E, vinculada ao órgão administrador do Sistema Penal Federal, a ela cabe a segurança dos estabelecimentos penais. Certo ou errado, pessoal? Questão número 14. 14 está correta, né? Muita atenção para a Polícia Penal, porque ela foi adicionada de forma bastante recente pela Emenda Constitucional 2019, né? Essa emenda constitucional que está falando aqui na questão, a Emenda Constitucional 104 de 2019. E aí ela está prevista onde? Está prevista nesse parágrafo 5º-A do artigo 144, que diz que as polícias penais vinculadas ao órgão administrador do sistema penal da unidade federativa a que pertencerem, então se for uma polícia penal federal, ela vai estar vinculada à unidade federativa federal, né, à União. Cabe o quê? Qual é a atribuição das polícias penais? Segurança de estabelecimentos penais, né? Segurança dos presídios, né? Dos estabelecimentos penais. Você tem aí, por exemplo, o DEPEN, né? Departamento Penitenciário, que é a polícia penal relacionada à União, né? Ao governo federal. Teve até concurso um dia desse para o DEPEN. Então,
Você tem ali polícia penal no âmbito federal, estadual, distrital, tá? Ou seja, vai ser as polícias penais elas estão vinculadas sempre ao órgão administrador do sistema penal da unidade federativa que pertencer. A unidade federativa pode ser União, Estado e Distrito Federal. Nunca que você vai ter, por exemplo, uma polícia penal municipal. E a atribuição constitucional dela, a missão dela institucional, é a segurança dos estabelecimentos penais, federais, estaduais e distritais. Questão número 15. A segurança pública em nível estadual foi atribuída às polícias civis, às polícias militares e ao corpo de bombeiros, guardas municipais e às polícias penais, organizados e mantidos pelos estados. Certo ou errado, pessoal? Questão número 15. Tá? Errado, né? Tá errado. O artigo 144, parágrafo 8º, ele fala aqui que os municípios é que poderão constituir guardas municipais destinados à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. E veja aqui que na assertiva de número 15 está previsto aqui, né, como órgão de segurança pública de nível estadual, guardas municipais. Isso está errado. A guarda municipal não é órgão de segurança pública em nível estadual, nem é órgão de segurança pública, na verdade. Né? A guarda municipal é um órgão criado aí pelo município para garantir, né, destina-se aí à proteção dos bens do município, dos serviços e das instalações do município. Então, o município, por exemplo, tem uma prefeitura, ele vai fazer concurso ali de guarda municipal para que um guarda municipal fique tomando conta ali dos bens da prefeitura, do prédio, para que ninguém vá depredar o bem, né? Essa é a função da guarda municipal. Então, a guarda municipal, primeira informação, ela não é organizada e ela não é mantida pelos estados, ela é mantida pelos municípios. E segunda informação importante aqui é a sua missão constitucional, proteção dos bens, serviços e instalações do município. Então, lembra, mais uma vez, a importância de você decorar esse organograma aqui que fala das nossas polícias de segurança, dos nossos órgãos de segurança pública, que estão no artigo 144 da Constituição Federal. Questão 16. As polícias civis são dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbindo-lhes, ressalvada a competência da União, Polícia Federal, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, inclusive as militares. Certo ou errado, pessoal? 16. 16 está errada, né? Isso aí é um peguinha clássico de prova, falar que infrações militares são investigadas pela Polícia Civil. Está errado. Uma infração penal militar é apurada pela própria Polícia Militar. Por isso que eu já falei para vocês que a Polícia Militar é uma polícia híbrida. Ela tanto é uma polícia de investigação, porque ela investiga os crimes militares, as infrações penais militares, né? É investigada por quem? Pelo oficial da PM, e a investigação se dá através de inquérito policial militar. Então, infração penal militar quem investiga é a PM. Logo, a PM também é uma polícia judiciária no que tange a investigação de crimes militares. E a PM ela também é a polícia administrativa, porque ela atua de forma ostensiva, fazendo patrulhamento das ruas, né, tratando ali com o público. Ela é uma polícia ostensiva, ela usa uma farda, né, ela quer ser vista. A Polícia Civil, por sua vez, que é dirigida por delegados de polícia de carreira, conforme o artigo 144, parágrafo 4º da Constituição Federal, ela tem a função aí de apurar infrações penais. Via de regra, todo e qualquer crime é investigado pela Polícia Civil. Só que existem duas modalidades, né, de investigação que não são feitas pela Polícia Civil. Primeiro, aquelas infrações penais cuja apuração é de competência da União, porque aí, no caso, a investigação vai ser feita pela Polícia Federal, né, que é a Polícia da União, a Polícia do Governo Federal, a Polícia Federal. Ela que vai fazer a investigação, não é a Polícia Civil. E também os crimes militares. Os crimes militares são investigados pela própria Polícia Militar. Então, a Polícia Civil ela tem um nível de investigação que é residual. Ela investiga todo e qualquer crime que não é de atribuição da Polícia Federal nem da Polícia Militar, tá? A Polícia Civil investiga o resto, o que sobra, que é muita coisa, né? Muita coisa mesmo. A Polícia Judiciária por excelência aí do Brasil é a Polícia Civil, né? Ela só não vai investigar os crimes que são de atribuição investigatória da Polícia Federal e os que são de atribuição investigatória da Polícia Militar, que são os crimes militares. Esse é o erro da questão. A questão fala que a Polícia Civil investiga, inclusive, infrações penais militares. Isso está errado, né? Exceto as infrações penais militares, porque a investigação fica a cargo da PM. Questão 17. As polícias civis e estaduais subordinam-se ao presidente da República. Certo ou errado, pessoal? E aí? Tranquila, né? Tá errada demais, né? Tá errada demais. Se a polícia ela é estadual, ela vai ser subordinada ao governador do estado, né? Se for uma polícia distrital,
vai ser subordinada ao governador do Distrito Federal e Territórios. Veja aí comigo a leitura do artigo 144, parágrafo 6º da Constituição Federal. Ela fala assim, ó: as polícias militares e os corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército, olha aí a natureza jurídica da Polícia Militar e do Corpo Bombeiro Militar. Eles são o quê? Forças auxiliares e reserva do Exército. Subordinam-se, juntamente com as polícias civis e as polícias penais estadual e distrital, aos seus respectivos governadores, né? Governador do Estado e governador do Distrito Federal e Territórios, tá bom? Então, se a gente estivesse falando de Polícia Federal, aí ela era subordinada ao presidente da República. Estivesse falando de PRF, aí era presidente da República. Polícia Penal Federal era presidente da República. Mas você falou de PM, PC, Corpo de Bombeiros, Polícia Penal estadual e distrital, a subordinação aqui é relativa ao governador. Questão de número 18. Nos municípios em que o Departamento de Polícia Civil não contar com servidor de carreira para o desempenho das funções de delegado de polícia de carreira, o atendimento nas delegacias de polícia poderá ser realizado por subtenente ou sargento da PM. Certo ou errado, pessoal? Questão 18. É errada demais, isso era muito praticado no passado. Você tinha um sargento antigão ali, num município muito pequeno, e não tinha delegado para aquele município. Você colocava o sargento, ele virava o delegado do município, né? Era o xerife lá do município. Essa prática, ela não é permitida pelo Supremo Tribunal Federal, né? O STF entendeu que a polícia de investigação somente é a polícia civil e não pode ser feito esse tipo de situação pela PM, sob pena de caracterização de desvio de função. Então, o sargento, ele fez concurso para a PM, ele não vai trabalhar numa delegacia de polícia civil ali, muito menos como delegado, né? Então, o STF tem essa decisão aí, você pode fazer a leitura, né? Isso aí foi feito pelo decreto número 1557 de 2003, lá no estado do Paraná, né, no sul do Brasil, e atribuiu nesse decreto a subtenentes e sargentos combatentes o atendimento em delegacia de polícia civil, né, que viajam, né, aqueles municípios em que não tivesse ali o delegado de polícia. E o STF disse, ó, esse decreto aí é totalmente inconstitucional, isso é desvio de função, o cara não fez concurso para delegado, ele fez concurso para praça, não faz sentido você colocar ele dentro de uma delegacia. Então, lembre-se disso, né? Existe um julgado do STF que proíbe que você coloque efetivo da Polícia Militar dentro de uma delegacia de Polícia Civil para exercer a função de policial civil, seja agente, delegado, escrivão, o que seja. Não pode. Isso, segundo o Supremo Tribunal Federal, é desvio de função, é proibido. O Estado que abra concurso lá para ter delegado em todos os seus municípios, tá bom? Questão 19. A polícia ostensiva e a preservação da ordem pública, né, polícia administrativa, ficaram a cargo das polícias militares, forças auxiliares e reserva das forças armadas. Certo ou errado, pessoal? Questão 19. 19 está errada demais. Outra casca de banana que eu quero que você preste bastante atenção. Tanto a Polícia Militar quanto o Corpo de Bombeiros Militar, segundo esse artigo 144, parágrafo 6º da Constituição Federal, são forças auxiliares e reserva do Exército. Força auxiliar e reserva do Exército. Forças Armadas não é a mesma coisa que Exército. O Exército, ele integra as Forças Armadas, mas as Forças Armadas é muito mais do que o Exército. Forças Armadas é Exército, Marinha e Aeronáutica. Então, a Polícia Militar, ela não é força auxiliar e reserva das Forças Armadas. Ela é força auxiliar e reserva de uma determinada força armada, que é o Exército, tá bom? Então, não confunda Exército com Forças Armadas. O Exército faz parte das Forças Armadas e a Polícia Militar é força auxiliar e reserva do Exército. Questão 20. Cabe à Polícia Militar a execução de atividades de defesa civil. Certo ou errado, pessoal? Questão errada. Na verdade, essa atribuição de execução de atividades de defesa civil é do Corpo de Bombeiros Militar, tá bom? O artigo 144, parágrafo 5º da Constituição, traz aí a atribuição da Polícia Militar, que é o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública. Já o de Bombeiros Militar, além das atribuições que lhe são definidas em lei, ele também executa atividades de defesa civil. Ok? Então, não confunda Corpo de Bombeiros Militar com Polícia Militar. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ambos são militares, ambos são forças auxiliares e reserva do Exército, mas a PM é Polícia Ostensiva, preserva a ordem pública, enquanto o CBM, Corpo de Bombeiros Militar, executa atividades de defesa civil, além de outras atribuições definidas em lei, tá bom? Questão de número 21 agora. Questão 21. A Polícia Penal do Distrito Federal, subordinada ao governador do Distrito Federal, é organizada e mantida pelo DF. Certo ou errado, pessoal? Questão 21.
Questão 21, ela está errada, né? O Distrito Federal, ele é formado conforme um sistema híbrido. Ou seja, os órgãos de segurança pública presentes no Distrito Federal, como Polícia Civil do DF, Polícia Penal do DF, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, muito embora eles sejam subordinados ao governador do Distrito Federal, a organização e a manutenção desses órgãos cabe à União, cabe ao governo federal. Por isso que, por exemplo, o salário do policial militar do Distrito Federal é muito alto em relação ao salário dos PMs dos estados, justamente porque quem paga esse salário não é o Distrito Federal, mas sim o governo federal, tá bom? Isso está previsto no artigo 21, inciso 14 da nossa Constituição Federal, que fala que compete à União organizar e manter a Polícia Civil, a Polícia Penal, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Então, muita atenção para essa peculiaridade do DF, porque os órgãos de segurança pública ali presentes, muito embora subordinados ao governador do Distrito Federal, a organização e a manutenção cabe à União, cabe ao governo federal, tá bom? Questão 22. Bombeiro militar não tem direito à greve nem à sindicalização. Certo ou errado a 22, pessoal? A 22 ela tá certa, né? Nenhum militar ele tem direito à sindicalização e à greve, seja militar das Forças Armadas, Exército, Marinha, Aeronáutica, ou militar estadual, que é o policial militar e o bombeiro militar, porque a Constituição ela proíbe essa sindicalização e essa greve. Lá no artigo 142, parágrafo 3º, inciso 4, a Constituição fala que ao militar são proibidas a sindicalização e a greve, né? Então esses direitos fundamentais aí previstos para todo mundo não são previstos para um militar, eles são na verdade proibidos. O militar que pratica greve ele incorre em crime militar. E o sindicato que funciona para a categoria de militares é um sindicato que é inconstitucional, ele não existe no mundo jurídico, tá bom? Justamente porque a Constituição proíbe esse tipo de atuação. Muito cuidado, por quê? Porque a Constituição ela proíbe a sindicalização do militar, mas ela não proíbe, ela não veda a associação. Então é possível que um militar ele participe de uma associação, ele seja um associado, como ocorre aqui, por exemplo, em Pernambuco, a Associação dos Cabos e Soldados, a ACS, né? Que é presente aqui para os policiais militares de Pernambuco. Tem algum problema na existência da ACS? Não, justamente porque ela é uma associação e não um sindicato. Agora, se fosse um sindicato, ela seria inconstitucional, porque a Constituição proíbe, como eu gosto de frisar aqui, a sindicalização e a greve do militar. Questão 23. O exercício do direito de greve, sob qualquer forma ou modalidade, é vedado aos policiais civis e a todos os servidores públicos que atuem diretamente na área de segurança pública. Certo ou errado, pessoal? Questão certa, né? Cuidado, né? Cuidado. Eu já falei aqui que o policial militar, o militar propriamente dito, ele não tem direito de greve. E o Supremo Tribunal Federal estendeu essa vedação. E o STF estendeu essa vedação a todo e qualquer integrante de órgão de segurança pública. Então, polícia militar tem direito de greve? Não. Bombeiro militar tem direito de greve? Não. Isso está previsto onde? Expressamente na Constituição. O STF estendeu isso para todos os outros policiais. Então, nenhum servidor público que desenvolva um serviço de grupo armado, né? São as atividades aí, por exemplo, desenvolvidas pela Polícia Civil, desenvolvida pelos policiais militares, desenvolvidos pelo policial federal. Nenhum deles tem direito à greve. Essa é a interpretação feita pelo STF do Instituto, né, que veda a greve aos militares. Né? Ele estendeu, ele fez uma analogia, também vedando a greve a todo e qualquer servidor público que desenvolve atuação de grupo armado, né, que atua enquanto policial no Brasil. Então, nenhum policial no Brasil tem direito de greve. Questão 24. A guarda municipal pode exercer o direito de greve. E aí, certo ou errado? Agora vai, né? Agora vai. Errado. Né? O STF também disse que a guarda municipal não tem direito de greve. O STF, ele entende que a guarda municipal é órgão de segurança quando ele quer privar a guarda de algum direito. E ele entende que ela não é órgão de segurança quando ele quer conceder a ela algum direito. Então, aqui, para exercer o direito de greve, a Guarda Municipal, segundo o STF, é um órgão de segurança pública e por isso não pode exercer direito de greve. Veja que interessante. Já para outras situações, a gente vai ver que o STF vai dizer que a Guarda não é órgão de segurança e por isso não pode ter tal benefício. Né? Aqui, no caso, para privar a Guarda do direito de greve, o STF disse que ele é um órgão, né, exerce atividade de segurança pública essencial ao atendimento de necessidades inadiáveis da comunidade. Veja que absurdo. Né? Mas aí eu quero que você guarde o seguinte: militar não exerce direito de greve, nenhum policial exerce direito de greve no Brasil e nem a Guarda Municipal exerce direito de greve no Brasil, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Questão 25. Compete
a Polícia Penal fazer o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública. Certo ou errado, pessoal? O gabarito aqui está errado, né? Quem faz esse tipo de atribuição é a Polícia Militar. A Polícia Penal, que é aquela que está prevista no artigo 144, parágrafo 5º-A da Constituição Federal, que é a mais recente das polícias criadas aqui no Brasil, que são os antigos agentes penitenciários, ela é vinculada, primeiramente, ao órgão administrador do sistema penal da unidade federativa a que ela pertence. E a ela cabe que missão constitucional? Qual é a atribuição da Polícia Penal? Segurança dos estabelecimentos penais, né, dos presídios. Essa é a missão da Polícia Penal. Essa história de garantir a ordem pública, isso aí é Polícia Militar, né? Isso aí é Polícia Militar. Questão 26, múltipla escolha. Conforme a Constituição Federal de 88, a preservação da ordem pública, as funções de polícia judiciária do Estado, a segurança dos estabelecimentos penais estaduais e as funções de polícia de fronteiras incumbe, respectivamente, a... E aí, pessoal, né? A gente tem que fazer um destrinchado aqui, né? Temos várias atribuições que estão previstas na Constituição e ele quer saber qual é a polícia que faz cada missão aqui de forma respectiva, sucessiva. E aí, né, para as polícias aqui, vamos ver qual é o nosso gabarito. O gabarito é a letra C, né? Vamos destrinchar aqui. Primeira questão fala, lhe perguntando qual é a polícia que é responsável pela preservação da ordem pública. É a Polícia Militar, está lá no texto constitucional. Qual é a polícia que é tida como Polícia Judiciária do Estado? Nesse caso, via de regra, é a Polícia Civil. Quem é que faz segurança de estabelecimento penal estadual? Aí é a Polícia Penal dos Estados. E a função de polícia de fronteira, quem é? Aí é a Polícia Federal, que inclusive a gente já viu uma questão falando sobre isso, né? A polícia de fronteira do nosso país é a Polícia Federal, conforme a Constituição. Questão 27. Muito embora a segurança de estabelecimento penal seja atribuição da Polícia Penal, a escolta de presos cabe à Polícia Militar dos Estados. Certo ou errado, pessoal? Questão doutrinária, né? E ela está errada. A doutrina entende que esse trajeto de presos também é atribuição da Polícia Penal. Também é atribuição da Polícia Penal, né? É o entendimento aí de que isso não deve ser feito pela Polícia Militar, porque o transporte de um preso não é missão de policiamento ostensivo, não tem nada a ver com prevenção genérica de crime, que é a atuação da PM de forma preponderante, né? Essa atividade aí de custódia de preso, isso aí é relacionado à segurança do presídio, tem a ver com estabelecimentos prisionais. Né? Então, segurança de estabelecimento prisional é missão da Polícia Penal. Escolta, custódia, transporte de preso, tudo isso também é missão da Polícia Penal. Ainda é feito pela Polícia Militar, mas né, isso é a prática. A teoria a história é outra. Na teoria, quem tem que estar fazendo isso aí é a Polícia Penal. Questão 28. A fiscalização do trânsito, com a aplicação das sanções administrativas legalmente previstas, embora possa se dar ostensivamente, constitui mero exercício de poder de polícia, não havendo, portanto, óbice ao seu exercício por entidades não policiais. E aí, pessoal, certo ou errado? 28 tá certo, né? Vou traduzir aqui essa questão. Essa questão simplesmente está falando que poder de polícia não é sinônimo de segurança pública e que certas entidades não policiais, como por exemplo a Guarda Municipal, que eu já disse a vocês que ela não faz parte dos órgãos de segurança pública, porque não está prevista no artigo 144 lá da Constituição, né, como órgão de segurança pública, logo ela não é, né, polícia, ela pode exercer poder de polícia, né, justamente porque poder de polícia não se confunde com segurança pública. Esse poder de polícia é a aptidão que o Estado tem de limitar certas liberdades individuais visando o interesse público, né, com fim em garantir uma melhora aí para a coletividade. E aí, como o poder de polícia não se confunde com segurança pública, a guarda municipal ela exerce poder de polícia, podendo, por exemplo, o quê, né? Fiscalizar o trânsito, lavrar um auto de infração de trânsito, aplicar multa relacionada ao trânsito. E isso é exercício do poder de polícia, né? Então, segundo o STF, que firmou uma tese sobre esse tema, ele diz que é constitucional a atribuição a guardas municipais do exercício de poder de polícia de trânsito, inclusive para imposição de sanções administrativas legalmente previstas, que são as multas, tá bom? Não tem o menor problema em relação a isso. Então, guarde a seguinte informação na sua mente. Guarda Municipal, muito embora não seja órgão de segurança pública, exerce poder de polícia de trânsito. Fiscaliza o trânsito, lavra auto de infração de trânsito, aplica multa, não tem o menor problema em relação a isso, porque poder de polícia não se confunde com segurança pública. Questão 29.
Todas as guardas municipais do país, independentemente do tamanho da população do município, podem portar arma de fogo. Certo ou errado, pessoal? Vamos ver o gabarito? Questão correta, decisão recente do STF de 2021. Né? O STF entendeu que não se justifica nos dias atuais da realidade brasileira a atuação separada e estanque de cada uma das polícias, né? Federal, civil e militar, e da guarda municipal. Todas fazem parte de um sistema único de segurança pública. E aí o STF reconheceu a todas as guardas municipais do Brasil a execução de atividade de segurança pública. Então, veja, tem hora que o STF fala que a guarda municipal é órgão de segurança pública, tem hora que fala que não é, é uma bagunça. Mas o que é que você tem que guardar aqui de relevante? Que hoje não importa mais a quantidade, né, a população do município para que aquela guarda municipal ela tenha ali o porte, né, de arma de fogo durante o trabalho. O STF entendeu que todas as guardas municipais hoje podem exercer o porte de arma de fogo durante o exercício da função, por isso que a questão está correta, né? A questão fala aqui, ó, todas as guardas municipais do país, independente da população do município, podem portar arma de fogo, certíssima, assertiva, com base nesse julgado, aqui, decisão recente do STF 2021. Questão 30. Conforme a Constituição Federal de 88, em seu artigo 144, a segurança viária é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas. Compreende a educação, engenharia e fiscalização de trânsito, exclusivamente visando assegurar ao cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente. Certo ou errado, pessoal? Essa é a questão 30. Vamos ver o gabarito? Errado. Não há na nossa Constituição essa previsão de exclusivamente, de exclusividade de apenas isso. Né? Na verdade, o artigo 144, parágrafo 10, que trata da segurança viária, que é justamente essa segurança nas vias públicas, ela diz, né, a Constituição, que a segurança viária é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas, compreendendo o quê? Olha aí o tripé da segurança viária, né? A segurança viária compreende educação, engenharia e fiscalização de trânsito. Então, segurança viária, vias públicas, tem tudo a ver com trânsito, educação, engenharia e fiscalização, além de outras atividades previstas em lei, certo? Então, não é exclusivamente isso. Haverá ali outras atividades que estão previstas na legislação sobre esse tema, assegurando aí ao cidadão o direito a uma mobilidade urbana eficiente. Então, a assertiva está errada, porque ela traz em seu texto aí essa ideia de exclusivamente, e isso não condiz com o artigo 144, parágrafo 10, que é um rol exemplificativo, né? Ele diz que é educação, engenharia e fiscalização, além de outras atividades previstas em legislação. Questão 31. A segurança viária exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas compete, no âmbito dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, aos respectivos órgãos ou entidades executivos e seus agentes de trânsito, estruturados em carreira na forma da lei. Certo ou errado, pessoal? A questão 31. 31 ela está perfeita, né? Perfeita a literalidade desse artigo 144, parágrafo 10, inciso 2, né? Que trata aí dos órgãos que atuam na segurança viária, né? Esses órgãos são órgãos ou entidades executivos e seus agentes de trânsito, vão ser também estruturados em carreira, né, como as polícias, né, como os nossos órgãos de segurança pública, e isso aí é competência no âmbito dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, tá bom? Então, mera literalidade da Constituição, daí a importância de você fazer a leitura desse artigo 144, ele tem muitos parágrafos, muitos incisos também. Questão 32. De acordo com a lei de abuso de autoridade, né, agora a gente saiu desse tópico de segurança pública em direito constitucional e entrou na legislação específica. Continuação aqui da lei de abuso de autoridade. Eu já gravei um primeiro simulado sobre essa lei, fui até a metade da lei e agora eu vou terminá-la, tá bom? Então, de acordo com a lei de abuso de autoridade, a 13.869 de 2019, uma lei recente, é crime deixar de substituir em prazo razoável a prisão preventiva por uma medida cautelar diversa ou de conceder liberdade provisória quando manifestamente cabível. E aí, pessoal, certo ou errado a 32? 32 está certa, tá bom? O artigo 9º da Lei de Abuso de Autoridade, ele prevê, né, que é crime decretar medida de privação de liberdade e manifesta desconformidade com as hipóteses legais e traz uma pena, né,
detenção de 1 a 4 anos e multa. E no parágrafo único ele traz situações similares, né, que o indivíduo, se praticar, vai incorrer na mesma pena. Que indivíduo? A autoridade judiciária. Né? Então, o sujeito ativo desse delito que a gente vai ler aqui agora é a autoridade judiciária, é o juiz. Então, ó, incorre na mesma pena a autoridade judiciária que, dentro de prazo razoável, deixar de, olha o inciso 2, substituir a prisão preventiva por medida cautelar diversa ou de conceder liberdade provisória quando manifestamente cabível. Né? Então, um juiz que não faz essa substituição ou concede a liberdade provisória quando ela for manifestamente cabível, ele poderá incorrer aí no crime, né, no delito de abuso de autoridade. Né? Então, atenção a esse parágrafo único, veja que somente esse delito é praticado pela autoridade judiciária, que é ela que tem essa competência aí, né? Para substituir uma prisão preventiva por uma medida cautelar diversa, para conceder a liberdade provisória quando ela for manifestamente cabível, é só a autoridade judiciária que tem competência para fazer esse tipo de conduta. Questão 33. Um caso concreto aqui para gente. Ó. Uma testemunha devidamente notificada a comparecer em audiência judicial não atendeu a notificação nem apresentou motivo justificado. A autoridade judicial determinou, então, a condução coercitiva da testemunha, mediante apoio policial. Considerando essa situação hipotética e os termos da legislação que dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade, julgue o item a seguir. A conduta descrita caracteriza abuso de poder, uma vez que a restrição somente é cabível após o descumprimento de duas intimações válidas. E aí, pessoal, certo ou errado? Né? A lei de abuso de autoridade fala alguma coisa sobre essas duas intimações válidas ou não? Vamos ver o gabarito. Questão errada, né? Em nenhum momento, a lei de abuso de autoridade fala nesse negócio aí de duas intimações válidas. Tem canto nenhum na lei. Né? Na verdade, o artigo 10 da lei de abuso de autoridade, ele fala o quê? Ó? Decretar a condução coercitiva de testemunha ou investigado manifestamente descabida ou sem prévia intimação de comparecimento ao juízo. Esse é o crime aqui. É assim que se pratica o abuso de autoridade nesse sentido aqui, né? Um delegado de polícia, por exemplo, ele decreta uma condução coercitiva de um testemunho do investigado quando não tem cabimento nenhum para esse tipo de condução. Ou ele decreta isso sem ter intimado previamente o comparecimento dessa testemunha a juízo. Então, algumas situações interessantes nesse artigo 10, né? Quando é que configura abuso de autoridade essa condução coercitiva, né? Você conduziu o camarada à força para ele ser ali ouvido. Primeiro, só se considera esse tipo de abuso de autoridade, de condução coercitiva, quando for de testemunha ou de investigado. Então, não cabe para ofendido, vítima ou para perito. Não cabe por quê? Porque não está previsto na legislação, tá? Então, não há abuso de autoridade se a condução coercitiva for feita do ofendido, da vítima ou do perito, tá bom? Não cabe abuso de autoridade, a legislação não previu, e se você enquadrar como abuso de autoridade a situação da condução coercitiva do ofendido ou do perito, você vai estar se valendo de analogia em malam partem, e ela é proibida no direito penal brasileiro. Então, primeira informação importante aqui sobre esse crime é que só configurará abuso de autoridade a condução coercitiva de testemunha ou de investigado, né? O camarada ali que supostamente praticou o crime. E essa condução ela tem que se dar na situação de manifestamente descabida, ou seja, não fazia sentido a condução coercitiva dessas pessoas, de forma alguma, ou você fez a condução coercitiva da testemunha ou do investigado sem nem ter intimado o cara a comparecer em juízo lá para você ouvir ele. Você fez de maneira realmente sem prévia intimação. Né? Simplesmente chegou na casa do cara e disse, bora, você vai agora. Né? Isso aí até aconteceu com o atual presidente, né? O Lula, foi feita aí uma condução coercitiva dele sem prévia intimação e deu o maior escândalo na época. Acho que foi até o Moro que determinou essa condução. E algemaram e etc. Enfim, né? Sem entrar em situação política, mas com certeza esse crime foi criado em razão dessa situação. Né? Isso aí deu cabimento à criação desse delito, que agora configura abuso de autoridade. Bora lá. Questão 34. Considere que determinado agente penitenciário, né, que hoje a gente nem chama mais assim de agente penitenciário, é policial penal, mas enfim, vamos lá, com a finalidade específica de beneficiar terceiro, constrangeu o preso, sob sua custódia, mediante violência, a produzir prova contra si mesmo. Nesse caso, é correto afirmar, conforme a lei de abuso de autoridade, que o agente cometeu o crime de abuso de autoridade, cuja pena combinada é de detenção de 1 a 4 anos
sem prejuízo da pena combinada à violência. Certo ou errado, pessoal? Essa situação configura abuso de autoridade? Vamos ver o gabarito. Certo, né? O artigo 13 da Lei de Abuso de Autoridade diz que é crime de abuso de autoridade constranger o preso ou o detento mediante violência, grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência a quê? Olha o inciso 3. Produzir prova contra si mesmo ou contra terceiro, né? E a pena é essa aí. Detenção de 1 a 4 anos e multa sem prejuízo da pena combinada à violência, tá bom? Muito tranquila. Essa assertiva bastava você saber que lá na Lei de Abuso de Autoridade, no artigo 3, existe esse delito. Você responder a questão. Questão 35. Marcelo, indiciado em inquérito policial, que é a pura prática de delito de extorsão, é chamado a depor pela autoridade policial. Ao comparecer, opta por ser assistido por seu advogado. Todavia, enquanto aguardava a chegada do patrono, que é o advogado, é constrangido pela autoridade policial, que passa a fazer insinuações, no sentido de que, se Marcelo não colaborasse, não desse seu depoimento logo, poderia sair dali preso. Nessa hipótese, a autoridade policial praticou o delito, previsto na Lei de Abuso de Autoridade. Embora seja possível inquirir pessoas sem a presença de advogado na fase pré-processual, sua presença se impõe quando o investigado fizer essa opção. Certo ou errado, pessoal? Essa situação aqui descrita no 35. Vamos ver o gabarito? Tá certo, né? O artigo 15 ele prevê aí, né? Como crime de abuso de autoridade, constranger a depor sob ameaça de prisão pessoa que, em razão da função, ministério, ofício ou profissão, deva guardar segredo ou resguardar sigilo. E o parágrafo único traz as situações equiparadas, ou seja, incorre na mesma pena quem prossegue com interrogatório, ao inciso 2, ó, de pessoa que tenha optado por ser assistida por advogado ou defensor público sem a presença de seu patrono. Então, o delegado de polícia está ali, vai escutar um determinado investigado. O investigado chega para o delegado e fala: Ó, senhor delegado, eu vou esperar meu advogado chegar para ser ouvido aqui, né? O delegado ele tem que esperar o advogado do cara chegar para ouvir ele, para interrogá-lo. Se ele não fizer esse tipo de situação e começar a constranger o investigado lá a depor sob uma ameaça de prisão, nesse caso ele vai estar praticando aí o crime de abuso de autoridade que está nesse artigo 15, inciso 2, beleza? Questão 36. Josué, delegado de polícia em plantão noturno, percebe a chegada de dois policiais militares conduzindo uma pessoa presa em flagrante por crime ambiental. Após inquirir oficialmente os milicianos, inicia o interrogatório da pessoa capturada, mas ela informa que deseja se manter em silêncio. Os policiais militares se incomodam e iniciam um constrangimento para que a pessoa responda às perguntas de Josué, quando este relembra os milicianos que o interrogatório forçado é crime de abuso de autoridade. Josué está equivocado, pois só haveria crime de abuso de autoridade se ele constrangesse a depor, sob ameaça de prisão, pessoa que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, deva guardar segredo ou resguardar sigilo. Certo ou errado, pessoal? Essa é a questão 36. A questão 36 ela está errada, né? Josué ele não está equivocado, ele está certo. Porque a lei de abuso de autoridade prevê no artigo 15 que é crime de abuso de autoridade constranger a depor sob ameaça de prisão. Olha o parágrafo único aí, ó, inciso 1. Pessoa que tenha decidido exercer o direito ao silêncio. Então, se o indivíduo ali que foi preso em flagrante é levado pela polícia militar para a delegacia e ele não quer falar nada, ele quer exercer o seu direito ao silêncio, ele não pode, de forma alguma, ser constrangido a depor, tá? Porque isso aí configura crime, né, de abuso de autoridade, tá bom? Então, o indivíduo que pratica essa conduta vai estar passivo de punição aí a uma pena de detenção de 1 a 4 anos e multa. 37. Constitui delito de abuso de autoridade cumprir mandado de busca e apreensão domiciliar, aí tem as alternativas, né? Fora do período de luminosidade solar, após as 18 horas ou antes das 6 horas, após as 20 horas ou antes das 18 horas, após as 21 horas ou antes das 5 horas, fora do horário de expediente forense, né? Qual é o gabarito aí dessa nossa questão 37, né? Quando é que configura abuso de autoridade cumprir mandado de busca e apreensão domiciliar? Qual é o horário aí que vai configurar esse crime, pessoal? Essa questão 37 ela é muito importante para a sua prova, tá bom? Gabarito aqui é a letra D, né? Letra D. Vai caracterizar o crime de abuso de autoridade, o cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar
após as 21 horas, ou seja, depois das 9 da noite, configura o crime, se cumprir esse mandado de busca e apreensão domiciliar, ou antes das 5 horas da manhã, tá bom? Ou é após as 21 horas, ou é antes das 5 horas da manhã. Então, a lei de abuso de autoridade trouxe aí um novo critério, né, de cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar, que vai configurar crime, né? Se você fazer esse cumprimento após as 21 horas, ou então antes das 5 horas da manhã. Após as 5 horas da manhã, ou antes das 9 da noite, né, das 21 horas, não há a configuração do crime de abuso de autoridade. Pode cumprir esse mandado de busca e apreensão domiciliar que não vai configurar crime. Questão 38. Caracteriza abuso de autoridade o cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar fora do horário do expediente forense, se feito sem justa causa. E aí, pessoal, certo ou errado, né? Eu quero frisar bastante aqui essa questão do horário do cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliar, tá? A questão aqui, obviamente, ela está errada. A gente acabou de olhar isso aí, não tem nada disso na lei, né? Não fala nada de crime fora, né, do horário do expediente, tem nada a ver, né? O crime aqui é quando você cumpre o mandado de busca e apreensão domiciliar após as 21 horas ou antes das 5 horas da manhã, tá lá no artigo 22, inciso 3, né, no parágrafo 1º desse artigo 22, né, que configurará o crime de abuso de autoridade com a pena aí de 1 a 4 anos e multa, pena de detenção, se você cumprir o mandado de busca e apreensão domiciliar após as 21 horas ou antes das 5 horas da manhã, certo? Questão 39. A lei de abuso de autoridade define de forma expressa o conceito de dia, previsto na Constituição em referência ao direito fundamental à inviolabilidade do domicílio e, assim, permite o cumprimento do mandado judicial de busca e apreensão domiciliar no período compreendido entre 5 e 21 horas de um mesmo dia, sem que haja a configuração de crime. Certo ou errado, pessoal? 39 está certa, né? Ela está perfeita, é o que eu já venho batendo aí em mais duas questões anteriores nessa questão do horário, né? O crime aqui de abuso de autoridade, referente a cumprir mandado de busca e apreensão domiciliar, ocorre se você cumpre esse mandado após as 21 horas ou antes das 5 horas da manhã, tá? Muita atenção em relação a isso. Questão 40. O servidor público determinou a instauração de um procedimento fiscalizatório com base no teor de uma correspondência fechada, pertencente ao fiscalizado, cujo conteúdo foi indevidamente devassado por terceiro e esse fato era previamente conhecido pelo servidor. Nesse caso, o servidor público praticou, em tese, um dos crimes de abuso de autoridade. Certo ou errado, pessoal? Questão 40. Questão 40 está certa, né? Isso também é crime de abuso de autoridade. Olha o artigo 25 da Lei de Abuso. Proceder à obtenção de prova em procedimento de investigação ou fiscalização por meio manifestamente ilícito. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem faz uso de prova em desfavor do investigado ou fiscalizado com prévio conhecimento de sua ilicitude. Então, a situação aqui descrita na narrativa é crime de abuso de autoridade. O indivíduo que iniciou um procedimento investigatório aí contra o fiscalizado sabia que aquela prova ali era ilícita e mesmo assim ele a utilizou no procedimento investigatório. Isso aí configura abuso de autoridade. Questão 41. Cometerá crime previsto na lei de abuso de autoridade o funcionário público que iniciar persecução administrativa sem justa causa fundamentada. Certo ou errado, pessoal? Questão correta, né? Também é crime de abuso de autoridade. Artigo 30. Dar início ou proceder à persecução penal, civil ou administrativa sem justa causa fundamentada ou contra quem sabe inocente, tá? Também é previsto aí como crime. 42. O certificado de registro de arma de fogo, com validade em todo o território nacional, autoriza o seu proprietário a manter a arma de fogo em seu local de trabalho ou em via pública. Certo ou errado a 42, pessoal? Entramos agora no Estatuto do Desarmamento. A questão 42 ela está errada, né? Não é isso que diz o Estatuto do Desarmamento. O artigo 5º do Estatuto do Desarmamento, que fala do CRAF, que é esse documentozinho que eu coloquei aí, ó, a imagem, isso aqui é um CRAF, Certificado de Registro de Arma de Fogo, que tem validade em todo o território nacional, ele autoriza o proprietário da arma de fogo a manter a arma de fogo exclusivamente no interior de sua residência ou domicílio, ou dependência desses, ou ainda no local de trabalho, só que não é em qualquer local de trabalho, ó.
desde que o indivíduo ali, né, que tem a arma de fogo, ele seja o titular ou responsável legal pelo estabelecimento ou pela empresa, tá bom? Então, muita atenção para o que é permitido ao indivíduo que tem o CRAF de uma arma de fogo, né, que é certificado de registro de arma de fogo. Aí ele é permitido o quê? Manter a arma dentro do seu domicílio, né? Ele vai ter a posse da arma de fogo ali, ou residência, ou no local de trabalho. Só que ele tem que ser o titular ou responsável legal pelo estabelecimento ou pela empresa para ele manter a arma de fogo ali no seu local de trabalho. Tranquilo? Vamos lá, caixa de fogo de uso restrito serão registradas no comando do Exército, na forma do regulamento da citada lei. Certo ou errado? Questão 43. 43 está certo, pessoal. O artigo 3º do Estatuto dos Armamentos, ele fala que é obrigatório o registro de arma de fogo no órgão competente. Parágrafo único, né? As armas de fogo de uso restrito serão registradas no comando do Exército, na forma do regulamento desta lei. Ou seja, você tem que fazer aí um link na sua mente de uma informação bastante importante aqui, que cai com certa frequência sobre o Estatuto dos Armamentos, que é onde serão registradas as armas de fogo, de uso restrito e de uso permitido. Sendo uma arma de fogo de uso restrito, o registro é feito onde? Comando do Exército. Se a questão falasse em arma de fogo de uso permitido, aí essa autorização seria dada pela Polícia Federal, tá? Então, autorização para eu ter uma arma de fogo de uso restrito, eu vou pedir a quem? Comando do Exército. Autorização para uma arma de fogo de uso permitido, Polícia Federal. Faça esse link aí. Uso permitido, Polícia Federal. Uso restrito, Comando do Exército. Importante você levar essa informação para a sua prova. Questão 44. O certificado de registro de arma de fogo, o CRAF, que é um documento aí que permite você ter arma de fogo, né? Será expedido pela Polícia Civil e será precedido de autorização do SIGMA, Sistema de Gerenciamento Militar de Armas. Certo ou errado, pessoal? A 44. 44 ela está erradíssima, erradíssima. Veja aí o artigo 5º, parágrafo 1º, né? Ele diz assim, que o CRAF é expedido pela Polícia Federal e será precedido de autorização do SINARME, né? São institutos totalmente diferentes aqui, ó. Então, você vai fazer um outro link na sua mente. O primeiro link foi arma de uso restrito, comando do Exército, arma de uso permitido, Polícia Federal. O outro link agora, por sua vez, é o quê? Se eu estou falando em Polícia Federal, né? Polícia Federal, eu vou linkar com o SINARME, tá? O SINARME, que foi instituído pelo Ministério da Justiça e funciona no âmbito dessa Polícia Federal. Já, se eu estou falando de armas de fogo, de uso restrito, que vai vir na minha cabeça de imediato já o comando do Exército, eu vou pensar em um outro sistema, vou pensar no SIGMA, tá? O SIGMA, que por sua vez é instituído pelo Ministério aí, né? Pelo Ministério da Defesa e funciona no âmbito do comando do Exército, tá bom? Então, arma de fogo de uso restrito, o que é que tem que vir na minha cabeça? Comando do Exército, SIGMA. Arma de fogo de uso permitido, o que é que tem que vir na minha mente de imediato? Polícia Federal, SINARME, tá bom? Guarda isso aí, faz esse link aí. Arma de fogo de uso restrito, Comando do Exército, SIGMA. Arma de fogo de uso permitido, Polícia Federal, SINARME. Vamos lá. Questão 45. A aquisição de munição poderá ser feita no calibre não correspondente à arma registrada e em qualquer quantidade. Certo ou errado? Pelo amor de Deus, né? Essa questão está absurdamente errada. O artigo 4º, parágrafo 2º do Estatuto dos Armamentos, ele fala que a aquisição de munição somente poderá ser feita no calibre correspondente à arma registrada e na quantidade estabelecida no regulamento da lei, né, que prevê aí esse tipo de situação, tá bom? Então, não tem essa situação da questão aí não, tá tudo errado nessa assertiva. Questão 46. Compete à Polícia Federal a autorização de porte de arma de fogo de uso permitido em todo o território nacional. Ao Ministério da Justiça, a autorização aos responsáveis pela segurança de cidadãos estrangeiros em visita ao Brasil e ao Comando do Exército, a autorização para o porte de trânsito de arma de fogo para colecionadores, atiradores e caçadores e de representantes estrangeiros em competição internacional oficial de tiro realizada no território nacional. Certo ou errado a 46, pessoal? Vamos ver o gabarito. 46 está certa, tá? Ela cobra aí o conhecimento do artigo 9º e do artigo 10 do Estatuto do Desarmamento. Ele traz aí determinados órgãos que são responsáveis por certas atribuições.
Veja aí, por exemplo, artigo 9º, né? Ó, compete ao Ministério da Justiça o quê? Autorização de porte de arma para os responsáveis pela segurança de cidadãos estrangeiros em visita ou sediados no Brasil, tá? Então isso aí é a atribuição, né, do Ministério da Justiça. E ao comando do Exército, nos termos do regulamento desta lei, vai competir o quê? O registro e a concessão de porte de trânsito de arma de fogo para quem? Para colecionadores, atiradores e caçadores e de representantes estrangeiros em competição internacional oficial de tiro realizada no território nacional. Então já separe, né? Cada órgão, né, tem a sua atribuição. Ministério da Justiça, segurança de cidadãos estrangeiros em visita ou sediar no Brasil. Comando do Exército, registro e concessão de porte de trânsito de arma de fogo para colecionador, atirador e caçador, né? O CAC aqui. E representantes estrangeiros em competição internacional oficial de tiro, realizada no Brasil. E o artigo 10 vai falar que a autorização para o porte de arma de fogo de uso permitido em todo o território nacional é de competência da Polícia Federal e somente será concedida após a autorização do SINARM, que é aquele link que eu falei para vocês. Falou em arma de fogo de uso permitido, você tem que lembrar imediatamente de Polícia Federal e SINARM. Falou em arma de fogo de uso restrito, Comando do Exército Sigma, tá bom? 47. O SINARM expedirá autorização de compra de arma de fogo após atendidos os requisitos anteriormente estabelecidos em nome do requerente e para a arma indicada, sendo transferível essa autorização. Certo ou errado, pessoal? É erradíssima, né? Na verdade, essa autorização ela é intransferível, tá? Então veja aí o artigo 4º, parágrafo 10 do Estatuto dos Armamentos. Ele fala aqui, ó, o SINARM expedirá autorização de compra de arma de fogo após atendidos os requisitos anteriormente estabelecidos, né? Lembrando que se eu estou falando de SINARM, eu estou aqui me atentando à arma de fogo de uso permitido, Polícia Federal, né? Em nome do requerente e para a arma indicada, sendo que intransferível esta autorização. Então a autorização é para aquela pessoa determinada. Ela é, portanto, intransferível. Esse é o erro da questão, falar que ela pode ser transferida. Questão 48. O porte de arma de fogo de uso permitido, sem autorização, mas desmuniciada, não configura o delito de porte ilegal previsto no Estatuto dos Armamentos, tendo em vista ser um crime de perigo concreto, cujo objeto jurídico tutelado é incolumidade física. Certo ou errado, pessoal? É ou não é crime o indivíduo portar uma arma de fogo desmuniciada sem autorização? A questão ela está errada. Isso é crime sim. É entendimento pacificado do STF e do STJ. Foi que o STJ nos disse aqui no informativo 699 e também no informativo 493. Ele disse que essa situação aqui do indivíduo que porta arma de fogo sem munição, tá? Arma de fogo sem munição e também sem autorização, obviamente, na verdade é um crime de perigo abstrato ou presumido. Ou seja, ele se consuma com um mero porte, independentemente de qualquer resultado ulterior relacionado a isso, tá bom? Então, veja bem, esse crime de porte ilegal de arma de fogo, ele é um crime de perigo abstrato, é um crime de perigo presumido. O simples porte da arma de fogo já é suficiente para sua consumação, independente de qualquer resultado, independente dela estar com munição, dela não ter munição. O camarada está portando arma de fogo sem autorização, ele já consuma o crime, né? Essa é a característica dos crimes de perigo abstrato ou presumido. Basta a prática ali daquela conduta, não importa se há um resultado relacionado a ela. Questão 49. O Estatuto do Desarmamento prevê a punição de delitos a título de culpa. É o caso do crime de disparo de arma de fogo, que é punido tanto a título de dolo quanto na modalidade culposa. Certo ou errado, pessoal? Questão errada, né? Questão errada. Os crimes que estão no Estatuto do Desarmamento, eles são, via de regra, o quê? Dolosos, com exceção de apenas um, que não é o disparo de arma de fogo, mas sim um crime de omissão de cautela. Esse crime aí de disparo de arma de fogo, ele somente é punido a título de dolo, né? Tá lá no artigo 15 do Estatuto do Desarmamento. Disparar arma de fogo ou acionar munição em local habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela, desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime. Esse é o crime de disparo de arma de fogo. Como é que eu sei que ele é punido somente a título de dolo? Porque não há explicitamente aí a punição a título
de culpa. Não tem falando em momento algum aqui que o indivíduo será punido a título de culpa, né? O indivíduo será punido porque agiu aí causando esse disparo de arma de fogo de forma imprudente, negligente ou imperita. Não tem falando isso, tá bom? Então, a gente sabe que a gente vai adotar aqui nesse crime de disparo de arma de fogo a regra geral de que os crimes somente são punidos a título de dolo. Existe no Estatuto do Desarmamento, a gente vai ver no momento certo, o delito de omissão de cautela. E ele é punido a título de culpa, porque a própria lei fala isso, que ele vai ser punido a título de culpa, tá bom? Mas aí guarde de imediato aqui essa informação de que os crimes previstos no Estatuto do Desarmamento são dolosos, com exceção de um, que é o delito de omissão de cautela. Vamos lá. Questão 50. É possível a comercialização de armas de fogo, acessórios e munições entre pessoas físicas, desde que o comerciante fique de posse da nota fiscal com nome completo e endereço do adquirente. Certo ou errado, pessoal? Questão 50. Tá errado, né? Pelo amor de Deus, né? Veja, a comercialização de arma de fogo entre pessoas físicas, uma pessoa e outra, né? É possível? Sim. Está lá no artigo 4º, parágrafo 5º. A comercialização de arma de fogo, acessório e munições entre pessoas físicas, ela é possível, né? Mas somente será efetivada mediante autorização de quem? Do SINARME, né? Que funciona lá na Polícia Federal. Então, o SINARME tem que dar essa autorização para que pessoas físicas comercializem arma de fogo, acessórios e munições. Tá? É possível a comercialização, mas tem que ter uma autorização do SINARME. A questão está errada, ela fica falando negócio de nota fiscal aqui, nome completo, endereço do cara, nada a ver. Na verdade, a comercialização ela somente é possível desde que é autorizada pelo SINARME, ok? Finalizamos mais um simulado, graças a Deus. Tema aí segurança pública do começo ao fim. Falamos um pouco sobre a lei de abuso de autoridade, né? Basicamente ali da parte dos crimes da lei de abuso de autoridade e entramos um pouquinho no Estatuto do Desarmamento. A gente vai se aprofundar mais no Estatuto do Desarmamento, mas por enquanto a gente vê essa palhinha aí, tá bom? Até o nosso próximo simulado, pessoal. Espero que gostem dessa prova que eu montei e vamos seguir firmes e fortes, né? Até a nossa aprovação. Até mais.